Olha, tem aquele tema de direito penal que, nossa, vive caindo em concurso e sempre gera uma confusão, né? Pois é, hoje a gente vai resolver um deles de uma vez por todas. Vamos falar da relação entre o tráfico privilegiado e o direito ao indulto presidencial. Entender esse detalhe, olha, pode ser a diferença para garantir a vaga. Então vamos direto ao ponto. E aqui está a pergunta que pode valer a aprovação. Imagina só, no meio da prova, aparece isso. Bate ou não bate aquela dúvida? A resposta certa, gente, não está só na lei seca, não. Ela está no entendimento super importante do Supremo Tribunal Federal. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Ok, então vamos lá. Para a gente entender isso na prática, não tem jeito, o melhor é um caso concreto, né? Vamos acompanhar a história do Bruno. É um caso hipotético, claro, mas que representa perfeitamente o que acontece em muitos processos reais por aí. Então, o cenário do Bruno é o seguinte: em 2021 ele foi condenado, mas, atenção aqui, hein, por tráfico privilegiado. E por quê? Porque ele era réu primário, tinha bons antecedentes e, muito importante, não fazia parte de nenhuma organização criminosa. Por isso a pena dele foi reduzida. Aí, no ano seguinte, em 2022, a defesa dele vai e pede o indulto presidencial. Só que o juiz da execução penal negou, disse não. E é exatamente nesse não que a nossa análise começa de verdade. Certo, o pedido foi negado. Mas a pergunta de $1 milhão é: porquê? Qual foi o argumento do juiz para barrar esse benefício por Bruno? Qual foi a lógica dele? Olha só o raciocínio do juiz. Ele pensou o seguinte: ok, é tráfico privilegiado, mas ainda é tráfico de drogas. E tráfico é hediondo. E como todo mundo que estuda para concurso sabe, crime hediondo não permite indulto. Ponto final. É essa a premissa, essa ideia que está no centro de toda a discussão. E aí, pessoal, tá a questão de prova na sua forma mais pura. Essa decisão do juiz, essa canetada afirmando que tráfico privilegiado é hediondo. Tá alinhada com o que o STF pensa sobre o assunto? Pensa rápido aí, certo ou errado? Bom, chegamos ao momento da verdade. O que o nosso guardião da Constituição, o STF, tem a dizer sobre isso? Porque vamos combinar. O que o Supremo decide aqui não é só uma opinião, né? É regra que todos os outros juízes e tribunais têm que seguir. E olha só que clareza. Isso aqui é fantástico. O STF, ao julgar o tema 1400, bateu o martelo e foi categórico. É sim constitucional conceder o indulto, sabe por quê? Porque o crime de tráfico privilegiado não tem natureza hedionda. Pronto, simples assim. Fim da discussão. Portanto, o gabarito oficial para nossa pergunta é errado. Aquela decisão do juiz lá no caso do Bruno foi totalmente contra um entendimento que é obrigatório do STF. E agora, entender o porquê o Supremo decidiu assim é o que vai fazer essa informação grudar na mente e nunca mais sair. Ok, a gente já sabe o que o STF decidiu. Agora, para dominar o assunto de verdade, a gente precisa entender o porquê. Essa diferença técnica entre o tráfico comum e o privilegiado é fundamental. É exatamente nesse ponto que as bancas de concurso tentam armar a arapuca. Então, o que é esse tal de privilégio? É importante entender. Não é um crime diferente, é uma causa de diminuição de pena, que está lá no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. E para ter direito, a pessoa precisa preencher aqueles requisitos que a gente já viu no caso do Bruno, lembra? Ser primária, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. E esse quadro aqui, nossa, ele resume tudo perfeitamente. Olha só. De um lado, tráfico comum. Natureza jurídica, crime hediondo. Indulto, nem pensar. Do outro, o tráfico privilegiado. Natureza jurídica, crime comum. É isso que o STF disse. Indulto, totalmente possível. A chave para entender tudo está no foco. O tráfico comum olha para a gravidade do ato em si. Já o privilegiado olha para o perfil de quem cometeu o crime. Essa é a grande virada de chave. Beleza, agora vamos pegar toda essa teoria e transformar em estratégia de prova. Como a gente usa esse conhecimento para não só acertar a questão, mas mais importante, para identificar aquelas pegadinhas que os examinadores adoram colocar. Então vamos lá, atenção máxima aqui. Primeira armadilha, achar que todo tráfico de drogas é hediondo. Errado. O tráfico privilegiado é a exceção oficial definida pelo STF. Segunda pegadinha, acreditar que um juiz pode, por conta própria, negar o indulto dizendo que esse crime é hediondo. Não pode, isso vai contra uma decisão vinculante do Supremo. E a terceira, e talvez a mais sutil, confundir a natureza do crime com as condições da pessoa.
Lembre-se, o que afasta a hediondez, nesse caso específico, é o perfil do agente e não o ato de traficar em si. Então, para nunca mais esquecer, a gente pode resumir assim: o STF pacificou o debate. Ponto. Se na prova aparecer tráfico privilegiado, a mente tem que fazer uma associação automática. Não é hediondo. E se não é hediondo, admite indulto. Acabou. É esse o raciocínio. Simples e direto. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Esse foi só um exemplo, né? Um exemplo do poder que a jurisprudência tem. Fica a pergunta: quantas outras decisões importantes dos tribunais superiores, como essa, podem mudar completamente o resultado de uma prova? Fica claro que estar em dia com isso não é luxo, é uma parte essencial da preparação de alto nível. Com certeza, vale muito a pena ficar de olho.